Era para ser apenas mais uma fazenda bonita perdida no interior, com cheiro de terra molhada, canto de pássaros ao amanhecer e o barulho manso de um rio cortando o terreno como uma fita de prata. Mas o que faz do Rancho da Esperança um lugar temido até hoje não são as cercas antigas, nem a casa de madeira rangendo com o tempo. O que marca aquele pedaço de terra, o que faz muita gente evitar até passar na estrada de terra que passa ali perto, é o desaparecimento de duas crianças que nunca mais voltaram para casa, e as vozes que ainda parecem chamar pelos pais no meio da floresta, como se o tempo tivesse parado para elas. Essa é a verdade mais importante dessa história. Lucas e Luan, dois meninos de 8 e 10 anos, sumiram num fim de tarde comum, e nunca foi encontrado um corpo, uma peça de roupa, um sapato, nada. Só ficaram um silêncio pesado na casa, o choro desesperado dos pais, e com o passar dos anos, relatos de gente que jura ouvir crianças chorando entre as árvores, pedindo ajuda, chamando por mamãe e papai. Até hoje, quem se arrisca a entrar naquela mata densa fala de galhos quebrando sem vento, risadas baixas correndo com o rio e passos pequeninos acompanhando visitantes sem que ninguém esteja à vista. E já que você está aqui, ouvindo essa história na Zona Paranormal, vale a pena fazer um combinado. Se esse tipo de relato arrepia sua pele e você gosta de caminhar por esses casos misteriosos comigo, aproveita para se inscrever no canal agora e deixar o seu like neste vídeo. Assim, eu sei que você quer mais histórias como essa, e o YouTube entende que tem mais gente por aí querendo ouvir os segredos do lado de lá do silêncio. Na época em que tudo aconteceu, o Rancho da Esperança era um lugar cheio de vida. Pedro, o dono da fazenda, acordava antes do sol para cuidar do gado e verificar as cercas, enquanto Olívia, sua esposa, comandava a casa com aquele jeito de mãe que tenta abraçar o mundo inteiro. A cozinha vivia perfumada de pão recém-assado, café forte e bolo de fubá. E correndo por entre a varanda, o terreiro e o pomar estavam Lucas e Luan, dois irmãos inseparáveis, que sabiam de cor o caminho até o rio e cada árvore que dava as melhores frutas. Lucas, o mais velho, era curioso demais para a idade. Gostava de se aventurar, inventar histórias sobre monstros que viviam na floresta e espíritos que moravam nas raízes das árvores. Luan, mais novo, era o que seguia o irmão em tudo, meio medroso, mas incapaz de ficar longe dele. Os dois tinham uma ligação tão forte que os moradores do vilarejo diziam que, se um se machucasse, o outro chorava junto, mesmo sem saber o que tinha acontecido. Atrás da casa começava a floresta, densa, profunda, cheia de árvores altas que formavam um teto verde sobre a cabeça. O rio corria ali perto, com águas claras, mas traiçoeiras em alguns pontos, principalmente depois da chuva. Para qualquer família comum, aquele lugar seria motivo suficiente para não deixar as crianças sozinhas. Mas, como acontece em tantos cantos do interior, o costume e a confiança faziam tudo parecer normal. Lucas e Luan cresceram ouvindo: "Não vão muito longe, cuidado com o rio, voltem antes de escurecer." E, como toda criança, às vezes obedeciam, às vezes testavam os limites. Naquele dia específico, não houve nada de extraordinário. O sol já ia começando a descer, o céu ganhava tons alaranjados, e a brisa trazia o som distante da água correndo no leito do rio. Pedro estava na estrebaria, cuidando de um bezerro doente. Olívia terminava de arrumar a cozinha, já pensando no jantar e em chamar os meninos para dentro. Foi então que o vizinho, seu Raimundo, passou perto da cerca e acenou, sorrindo, dizendo que tinha visto Lucas e Luan correndo em direção ao pomar, brincando de pegar. Esse foi o último registro certo dos dois vivos. Quando o céu escureceu de verdade e as luzes foram acesas na casa, Olívia chamou pelos filhos da varanda. Primeiro com a voz tranquila, depois um pouco mais firme, em seguida com aquele tom em que a preocupação começa a roubar o ar da garganta. Nada. Nem um javô, nem uma risada, nem o barulho de passos correndo pelo terreiro. Ela entrou, olhou nos quartos, no banheiro, atrás da casa. Nada. Chamou Pedro, que veio limpando as mãos num pano, achando que era só mais uma arte qualquer, talvez os meninos escondidos para fugir do banho. Os dois começaram a procurar pelos arredores, à luz fraca de uma lamparina. Foram até o pomar, até a curva do rio, gritando os nomes: Lucas, Luan. Já deu, meninos, apareçam. A noite já estava fechada quando o medo se instalou de verdade. Pedro correu até a casa de seu Raimundo, depois de outros vizinhos, e em pouco tempo uma pequena equipe de lanternas e vozes se espalhava pela mata, varando a madrugada. Cachorros farejavam o chão, homens empurravam galhos, chamavam, assobiavam, repetiam os nomes dos meninos até a voz falhar. Nada. Nenhuma resposta. Nenhuma peça de roupa. Nenhuma pegada clara no barro. Como se a floresta tivesse engolido Lucas e Luan sem deixar sinal. Nos dias seguintes, a busca continuou. A polícia foi acionada. Voluntários de outras propriedades vieram ajudar.
O rio foi vasculhado diversas vezes, olhando cada curva, cada remanso onde o corpo de alguém poderia ficar preso. Mas as águas correram limpas, sem entregar segredo algum. Quando se cansavam do rio, voltavam para o interior da mata. O chão era coberto de folhas secas, galhos quebrados, raízes que se entrelaçavam. Havia frutas, sim. Mangas, goiabas, jabuticabas. A mata tinha alimento suficiente para alguém sobreviver ali por um tempo. Essa ideia, no começo, era o que fazia o coração de Pedro e Olívia não desabar por completo. E se os meninos estivessem apenas perdidos, comendo frutas, bebendo água do rio, tentando encontrar o caminho de volta? Mas o tempo passou. Dias viraram semanas. Semanas viraram meses. As buscas oficiais cessaram. Os vizinhos, um a um, foram voltando à rotina. Só Pedro e Olívia pareciam presos naquele dia, naquele fim de tarde que nunca terminava. Eles ainda acordavam cedo, mas já não havia café com risadas na mesa. As roupas dos meninos continuavam dobradas em cima da cadeira, como se a qualquer momento eles fossem entrar suados, sujos de terra, pedindo comida. A casa não era mais bonita, era um cenário de espera. Foi depois de algum tempo que começaram os relatos estranhos. Seu Raimundo foi o primeiro a comentar. Ele voltava para casa certa noite, depois de ajudar Pedro em mais uma busca teimosa. Passava pela trilha que margeava a floresta quando, de repente, ouviu o que juraria ser o som de passos pequenos correndo entre as folhas. Não eram pesados, não eram passos de homem. Eram leves, apressados, como de criança brincando. Parou, olhou para dentro da mata escura, chamou baixinho: Lucas? Luan. O que veio em resposta não foi um grito, nem um rugido, nem o estalo de um galho. Foi um choro. Baixo, arranhado, como se viesse de muito longe e de muito perto ao mesmo tempo. Um choro de criança. Nos dias seguintes, outras pessoas começaram a comentar. Um vaqueiro disse ter ouvido risadinhas perto do rio, em plena madrugada, enquanto verificava o gado. Uma senhora contou que, ao passar pela estrada, sentiu alguém puxar de leve sua barra de saia, e ouviu uma vozinha sussurrar mamãe, mas, ao se virar, não havia ninguém. Alguns moradores passaram a jurar que, nas noites mais silenciosas, quando o vento se acalma e o céu fica pesado de estrelas, dá para ouvir nitidamente duas vozes pequenas chamando por Pedro e Olívia no meio da floresta. Com o tempo, o Rancho da Esperança foi ficando isolado. Não por distância, mas por medo. Perto demais do mistério. A beleza da fazenda continuava lá, o rio seguia correndo, as frutas seguiam nascendo, mas poucos tinham coragem de atravessar a porteira. Era como se todos sentissem que, naquela mata, algo ainda se movia, algo que não pertencia mais ao nosso lado da história. E enquanto você ouve tudo isso, imagina só, você teria coragem de entrar nessa floresta sozinho à noite, sabendo que pode ouvir vozes de crianças chamando por ajuda? Se essa pergunta mexe com você, conta aqui nos comentários o que faria, porque suas histórias e opiniões ajudam a deixar esse espaço ainda mais vivo. E, se conhecer alguém que gosta de um bom mistério, compartilhe este vídeo com essa pessoa, para ela também caminhar com a gente pelo Rancho da Esperança e pela sombra dessas vozes que se recusam a desaparecer. Com o passar dos anos, o silêncio do Rancho da Esperança foi ficando mais pesado do que qualquer tempestade. Pedro já não andava com o peito aberto e firme como antes. Seus ombros estavam curvados, como se ele carregasse a floresta inteira nas costas. Olívia, antes tão falante, transformou-se em alguém que mais escutava do que falava, como se estivesse sempre tentando captar um som específico, um chamado vindo de algum lugar entre as árvores. Eles continuavam ali, vivendo no mesmo cenário, mas era como se o tempo para os dois tivesse se quebrado justamente no dia em que Lucas e Luan desapareceram. Alguns vizinhos diziam que eles estavam se apegando demais à dor, que precisavam seguir em frente. Outros, mais discretos, apenas olhavam com pena e evitavam comentar o assunto. Mas como alguém segue em frente quando todo o canto da casa lembra a risada dos filhos? O pé de manga no quintal parecia ainda guardar o eco das brincadeiras. A cerca, que Lucas adorava subir para ver o gado, continuava lá, só que agora sem ninguém pendurado. O rio, que antes era motivo de alegria, passou a ser visitado com uma mistura de medo e esperança. Medo de encontrar qualquer pista que confirmasse o pior. Esperança de, quem sabe, ouvir uma voz reconhecível sendo carregada pelo vento. Os relatos estranhos aumentaram. Um rapaz, que trabalhava ajudando em uma fazenda vizinha, disse que certa tarde, enquanto ia a cavalo pela trilha, ouviu claramente passos correndo atrás dele. Quando parou o animal e se virou, não viu ninguém, mas escutou uma risadinha curta, meio travessa, que o fez gelar até a alma. Outra moça contou que foi colher frutas perto da mata e sentiu algo puxar de leve sua trança.
Ao se virar assustada, viu apenas as folhas se mexendo, mas jurava ter ouvido duas vozes cochichando, como crianças combinando travessuras. A partir de certo ponto, ninguém mais queria entrar sozinho naquela floresta. Não que ela tivesse se tornado fisicamente mais perigosa. As árvores eram as mesmas, o rio seguia seu curso, os animais apareciam nos mesmos horários de sempre. Era a sensação, a certeza incômoda de que havia mais olhos ali do que se podia enxergar. Parecia que, a cada galho quebrado, a cada folha pisada, alguma coisa observava, acompanhava, testava limites, como se dois pequenos espíritos curiosos ainda estivessem explorando a mata, incapazes de entender que o tempo passou. Apesar disso, Pedro se recusava a aceitar que os filhos estavam mortos. Em algumas noites, quando Olívia já não tinha mais forças para esconder as lágrimas, ele se levantava devagar, pegava uma lanterna, colocava as botas e sumia rumo à mata. Voltava de madrugada, com o rosto cansado e os olhos vermelhos, mais de sono do que de choro. Às vezes, sentava-se na varanda e ficava ali, olhando para o escuro, como se esperasse ver duas silhuetas saindo correndo do meio das árvores, rindo alto, como sempre fizeram. Olívia, por outro lado, começou a ter sonhos. No começo, eram apenas lembranças, os meninos correndo pelo quintal, o barulho de água do rio, Pedro chamando de longe. Com o tempo, os sonhos mudaram. Agora, ela se via numa parte da floresta que não conhecia bem, e os meninos apareciam mais velhos, mas ainda crianças. Lucas segurava a mão de Luan e os dois pareciam cansados, com o rosto sujo, os cabelos bagunçados. Eles a chamavam, pediam ajuda, apontavam para um lugar além do rio, como se quisessem mostrar uma direção. Ela tentava se aproximar, mas algo a impedia, como se a floresta crescesse entre eles. Acordava sempre chorando, com o travesseiro úmido e a sensação física de que tinha acabado de abraçar os filhos, mas que eles lhe escaparam pelos dedos. Um dia, uma benzedeira da região, Dona Alzira, decidiu visitar o rancho. Não foi chamada, apenas sentiu que era a hora. Chegou com um terço nas mãos e um olhar firme, desses que parecem atravessar paredes. Sentou-se com Pedro e Olívia na cozinha, aceitou um café e ouviu cada detalhe, mesmo já conhecendo a história por boca de meio mundo. Depois de muito silêncio, disse algo que ficou ecoando na casa por anos, que não sentia aqueles meninos como completamente do lado de lá. Não tinha a sensação típica de morte definitiva. Para ela, Lucas e Luan estavam entre caminhos, como se uma parte deles ainda pertencesse àquele lugar, enquanto outra parte tivesse precisado seguir adiante, para sobreviver. Ela não explicou exatamente o que queria dizer com aquilo, e talvez nem soubesse por completo. Mas deixou uma frase que grudou na mente de Olívia. Às vezes, o corpo vai para longe, mas o amor fica preso onde nasceu. Depois dessa visita, a mãe começou a olhar para a floresta de uma forma diferente. Se antes ela via ali apenas o cenário do desaparecimento, agora também enxergava a possibilidade de um fio invisível que ligava seus filhos a algum lugar, alguma casa, alguma gente que talvez tivesse cruzado o caminho deles. Os boatos na região começaram a misturar ainda mais realidade e mistério. Alguns juravam que as vozes eram, sim, de espíritos de crianças que não conseguiram ir em paz, como diziam. Outros alimentavam a teoria de que, por ser uma floresta farta, com frutas, raízes e água em abundância, era possível que os meninos tivessem sobrevivido por um tempo, talvez encontrados por alguém que vivia isolado mais adiante, depois de uma curva do rio que poucos conheciam. Era como se dois mundos diferentes tivessem se formado em torno da história. O dos vivos, que insistiam em imaginar um caminho lógico, e o dos que acreditavam que havia algo bem além das explicações simples. Os anos foram passando, e o Rancho da Esperança foi se transformando num lugar meio sagrado e meio amaldiçoado. Sagrado porque era o ponto de partida de uma história de amor inabalável de dois pais pelos filhos. Amaldiçoado porque ninguém queria ser o próximo a ouvir vozes na mata. A casa foi ficando velha, os móveis rangendo mais alto, a pintura descascando. Mas havia coisas que nunca mudavam, os quartos dos meninos, por exemplo. Ali, nada fora mexido. Era como se Pedro e Olívia tivessem decidido congelar o tempo dentro daqueles quatro cantos, na esperança de que, quando Lucas e Luan voltassem, encontrassem tudo exatamente como tinham deixado. E aqui, enquanto você escuta esse relato e imagina essa casa parada no tempo, uma coisa curiosa também acontece do lado de cada tela. Muita gente acompanha histórias assim, sente arrepio, se envolve emocionalmente, mas nem percebe que ainda não está inscrita no canal. Parece um detalhe pequeno, mas é justamente isso que faz essas histórias continuarem chegando até você. Então, se você está aqui até agora, dá uma conferida se já está inscrito na Zona Paranormal. Se não estiver, aproveita para se inscrever e ativar o sininho, assim você fica sabendo sempre que um novo caso, tão estranho quanto esse, surgir por aqui.
E, mesmo que já seja inscrito, deixa aí seu like para mostrar que você também sente esse chamado de atravessar as fronteiras entre o lógico e o inexplicável. Quando o desaparecimento completou muitos anos, tantos que outros na mesma situação talvez já tivessem desistido, Pedro começou a sentir o peso da idade nas pernas. Caminhar até o rio já não era tão simples. Subir os pequenos barrancos da floresta exigia mais esforço. Mas, dentro dele, havia algo que teimava em não envelhecer, a esperança de ver os filhos entrando pela porta. Não como fantasmas, não como lembranças, mas em carne e osso, respirando, rindo, dizendo: chegamos, pai. Numa noite de chuva forte, daquelas em que o vento parece querer arrancar o telhado e o barulho do rio cresce como um rugido distante, Pedro e Olívia estavam sentados na sala, um ao lado do outro, em silêncio. A energia tinha caído, e apenas a luz trêmula de uma vela iluminava o ambiente, projetando sombras dançantes nas paredes. O som da água batendo no telhado era quase hipnótico. Foi então que ouviram outro som, diferente de tudo que tinham escutado até então: 3 batidas na porta. Secas, firmes, como de alguém que sabia exatamente onde estava batendo. Os dois se entreolharam, com o coração disparado. Por um segundo, ninguém se moveu. 10, 15 anos de espera pareciam ter se condensado naquele instante. Mais 3 batidas ecoaram pela casa, agora um pouco mais fortes. Pedro sentiu as mãos tremerem. Olhou para a porta, depois para Olívia, que já tinha lágrimas escorrendo antes mesmo de qualquer resposta. Levantou-se devagar, como quem caminha para o desconhecido, e cada passo sobre o piso de madeira soava alto demais. A vela tremulava, o vento assobiava pelas frestas, e, do lado de fora, alguém, ou alguma coisa, continuava esperando. Pedro respirou fundo, segurou a maçaneta com força, e começou a girá-la, sentindo o metal frio sob os dedos. Do outro lado da porta, ouviu-se uma respiração abafada, como se 2 pessoas estivessem prendendo o ar ao mesmo tempo, antecipando aquele encontro. A madeira rangeu, a fechadura soltou um clique suave, e a porta começou a se abrir, centímetro por centímetro, revelando primeiro a escuridão da varanda, depois 2 silhuetas molhadas pela chuva, paradas bem na soleira. Antes de eu te contar o que Pedro e Olívia viram quando a porta finalmente se abriu, me conta você, o que acha que estava ali? Você acredita que eram espíritos, uma ilusão criada pelo desespero, ou 2 rapazes reais, carregando nos olhos a história que ninguém ousou imaginar? Escreve nos comentários qual final você acha que faz mais sentido para essa história e por quê. Às vezes, suas teorias trazem detalhes que deixam tudo ainda mais vivo. E, se essa segunda parte te prendeu até aqui, compartilhe este vídeo com alguém que gosta de mistérios para que essa pessoa também tente adivinhar o que estava do outro lado da porta. O vento trouxe primeiro o cheiro da chuva, depois o frio, e só então o rosto deles. Quando a porta finalmente se abriu, o que Pedro viu foram 2 figuras encharcadas, com roupas simples grudadas no corpo, cabelos pingando sobre a testa e olhos arregalados, tentando enxergar além da luz fraca da vela. Por um segundo, ele pensou que fossem apenas 2 desconhecidos pedindo abrigo da tempestade. Mas há coisas que o coração reconhece antes da mente. O jeito como um deles inclinou a cabeça, a forma como o outro segurava a barra da camisa do irmão, como fazia quando era pequeno, para não se perder. Aquilo não era coincidência. Aquilo era memória. Olívia levou a mão à boca. Não conseguiu dizer uma palavra. A vela tremia na mesa, projetando sombras compridas na parede, enquanto ela dava um passo à frente, como se estivesse atravessando anos de dor em poucos segundos. O rapaz mais alto, de ombros largos, olhou bem dentro dos olhos dela. Havia ali uma mistura de estranheza e reconhecimento, como se enxergasse a mãe que lembrava e, ao mesmo tempo, uma mulher envelhecida pelas noites em claro. A voz dele saiu rouca, presa por tanto tempo na garganta. Mãe! A palavra ecoou pela casa como um trovão. Não foi um grito, não foi um sussurro. Foi um reconhecimento. Um encaixe perfeito entre o que faltava nela e o que faltava neles. As pernas de Olívia falharam, e, se Pedro não tivesse se apoiado no batente, talvez também tivesse desabado ali mesmo. Ele sentiu os olhos arderem de um jeito que não sentia há anos, como se todo o choro que segurou ao longo da vida tivesse decidido voltar de uma vez. O Lucas! A voz de Pedro saiu trêmula, quase infantil. Luan! O rapaz mais baixo, com o olhar mais doce, deu um passo à frente. Apesar da barba rala no rosto e do corpo já de homem, havia algo inconfundível na expressão dele, no jeito ansioso de olhar para todos os cantos da casa de uma vez, como se estivesse conferindo se o cenário dos sonhos era o mesmo da realidade. A gente demorou para encontrar o caminho, ele murmurou, e, nesse instante, não havia mais dúvida.
O que aconteceu depois não caberia em qualquer explicação simples. Olivia se lançou sobre os dois, abraçando-os com uma força que misturava medo de perdê-los de novo e vontade de se fundir para nunca mais se separar. Choravam todos, sem se importar com a chuva que entrava pela porta aberta, com o vento gelando o chão, com a vela apagando de vez. Pedro, que sempre foi o porto seguro, soluçava como uma criança, repetindo meus meninos, como se quisesse compensar em segundos todos os anos em que chamou por eles sem resposta. Quando finalmente conseguiram fechar a porta, secar um pouco as roupas e reacender a luz, já não eram mais apenas 4 pessoas numa casa antiga. Era um reencontro que parecia puxar fios invisíveis da floresta, do rio, dos sonhos, de todas as noites em que as vozes de um lado chamavam as vozes do outro. Lucas e Luan sentaram-se à mesa da cozinha, diante do café que Olivia insistiu em passar, mesmo que fosse madrugada. O cheiro do pó subindo na água quente encheu a casa de uma sensação estranha e familiar ao mesmo tempo, como se o tempo tivesse parado lá atrás e, de repente, voltado a andar. Demorou um pouco até que eles conseguissem organizar a história. No dia do desaparecimento, os meninos tinham ido mais longe do que de costume. O céu escureceu rápido, o rio encheu com a chuva que caía mais acima, e uma correnteza forte os surpreendeu quando tentaram atravessar por um ponto onde sempre brincavam. Luan escorregou primeiro. Lucas foi atrás, tentando segurá-lo. A água engoliu os gritos, arrastou os dois por um trecho que nem eles souberam descrever. Depois disso, lembranças quebradas, galhos, barro, um gosto de medo e água suja. A próxima cena clara na mente dos dois era o interior de uma casa de madeira, bem mais simples que o rancho, com uma mulher desconhecida colocando panos molhados na testa deles enquanto um homem de rosto fechado observava ao fundo. Aquele casal morava muito longe dali, numa parte mais isolada do rio, num trecho onde quase ninguém passava. Não tinham filhos. Viviam de pesca, roça e da própria força. Encontraram os 2 meninos já quase desacordados, cheios de arranhões, muito tempo depois do lugar onde todos os vizinhos procuraram. A água tinha levado Lucas e Luan para além dos limites que qualquer voluntário chegou a enfrentar. O casal socorreu, tratou, alimentou. Nos primeiros dias, os meninos deliravam com febre, chamando por pai, mãe, Rancho da Esperança. Só que, quando se recuperaram, a memória começou a falhar. Lembravam flashes, o cheiro de café, as mãos do pai segurando as rédeas, a voz da mãe chamando da varanda. Mas não sabiam dizer o nome da cidade, o caminho de volta, nem explicar direito o que tinha acontecido. O casal, que não tinha contato com a vila de Pedro há anos, decidiu criá-los como filhos. Registraram com outros sobrenomes, ensinaram a plantar, pescar, remar. Era uma vida dura, mas cheia de cuidado. Foi assim que Lucas e Luan cresceram, com um pé naquele presente e outro preso a um passado incompleto. Em alguns momentos, perguntavam pelos pais de sangue, pelas lembranças fragmentadas que os visitavam durante a noite. A mulher dizia que, quando fossem maiores, poderiam procurar suas origens. O homem apenas resmungava, dizendo que o mundo lá fora era cheio de dor e que talvez fosse melhor deixar o passado quieto. O problema é que o passado não aceitou ficar quieto. Durante a adolescência, os sonhos ficaram mais intensos. Lucas sonhava com um portão de madeira, um bezerro berrando ao longe, o barulho de uma caneca batendo na pia. Luan sonhava com um vestido azul rodando no quintal, o riso de uma mulher que ele sabia que era mãe dele, mesmo sem lembrar direito do rosto. Em algumas manhãs, acordavam com a nítida sensação de terem ouvido, bem perto do ouvido, a voz de Pedro chamando pelo nome dos dois, como fazia quando era hora de voltar para dentro. O mais estranho é que, ao mesmo tempo em que, naquela casa distante, os meninos acordavam com essas sensações, no Rancho da Esperança vizinhos continuavam relatando vozes de crianças na floresta, risadinhas perto do rio, passos leves acompanhando quem andava sozinho. Era como se os chamados cruzassem a mata, o rio e os anos, indo e voltando, presos em um fio que nem a distância conseguiu cortar. Aquela ideia de entre caminhos, dita por Dona Alzira na cozinha de Olivia, fazia ainda mais sentido. Era como se o amor tivesse mantido uma linha aberta entre pais e filhos, mesmo quando a vida os tinha empurrado para margens diferentes. Quando o casal que os criou começou a envelhecer, Lucas e Luan passaram a sair mais, conhecer outros lugares, ouvir histórias. Numa dessas idas a uma pequena cidade, ouviram, por acaso, 2 homens comentando da fazenda amaldiçoada, o tal do Rancho da Esperança, onde 2 meninos tinham sumido no mato. As palavras caíram sobre eles como um raio. O nome. A floresta. O rio. Era como se tudo tivesse ganhado forma. O coração disparou, a garganta secou. Eles se entreolharam e, pela primeira vez, não tiveram dúvidas. Ali estava a peça que faltava.
Demorou mais algum tempo até conseguirem juntar dinheiro, coragem e informações suficientes para fazer o caminho de volta. Ninguém lhes prometeu que encontrariam os pais vivos. Já tinham se passado muitos anos. Mas havia algo dentro deles, a mesma coisa que os fazia sonhar com a varanda e o cheiro de café, que dizia, vai. Eles ainda esperam. E assim, numa noite de tempestade, guiados tanto por lembranças quanto por uma espécie de intuição que não sabiam explicar, chegaram à velha estrada de terra que levava ao rancho. O resto você já sabe. As batidas na porta, a vela, o reconhecimento. Pedro e Olívia ouviram tudo em silêncio, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa, como se precisassem um do outro para aguentar a verdade. Doía pensar em todo o tempo perdido, nos anos em que poderiam ter visto os filhos crescer. Mas, ao mesmo tempo, a gratidão por tê-los de volta era tão grande que parecia empurrar para longe qualquer mágoa ou culpa. Choraram juntos, riram de detalhes bobos, lembraram de histórias da infância que os rapazes ainda carregavam na memória, mesmo escondidas debaixo de tantas outras. A casa, que por tanto tempo tinha sido só cenário de espera, voltou a encher-se de vozes. Não mais o choro na floresta, não mais o chamado sem resposta. Agora eram conversas, pratos batendo, cadeiras arrastando, passos indo e vindo pelos corredores. Os moradores da região começaram a notar outra mudança. Depois daquela noite, os relatos de choro de criança na floresta foram diminuindo. Ninguém mais dizia ouvir vozes pedindo ajuda no meio do mato. Alguns ainda afirmavam ver, vez ou outra, duas figuras pequenas correndo entre as árvores, mas agora a sensação não era de desespero, e sim de brincadeira. Como se o eco do passado estivesse, pouco a pouco, se transformando em lembrança boa. Outros juravam que, em certas madrugadas, quando o céu está claro e o rio corre mais calmo, dá para ouvir, misturadas ao som da água, duas gargalhadas de menino e uma voz de mulher chamando para entrar porque já está na hora do jantar. Se é verdade ou não, ninguém sabe. Mas, para quem conhece a história do Rancho da Esperança, essa é uma maneira bonita de acreditar que nenhum amor se perde de verdade. O nome da fazenda, que por tanto tempo pareceu uma ironia cruel, finalmente fez sentido. O Rancho da Esperança voltou a ser lugar de vida. Lucas e Luan passaram a ajudar Pedro com a terra, a consertar o que o tempo tinha quebrado, a pintar de novo as janelas. Olívia, com olhos ainda cansados, mas agora iluminados, voltou a cozinhar com gosto, fazendo os pratos preferidos dos filhos, aqueles que ela achou que nunca mais teria motivo para preparar. A casa deixou de ser evitada pelos vizinhos. Aos poucos, gente voltou a aparecer na porteira, alguns trazendo abraços, outros curiosidade, todos carregando a mesma pergunta: como foi que eles voltaram? E, em cada repetição da história, parecia que um pedacinho daquela dor antiga ia se transformando em algo diferente, mais leve, quase sagrado. No fim das contas, ninguém explicou completamente as vozes na floresta, os passos atrás dos viajantes, o choro ouvido por tanta gente ao longo dos anos. Alguns dizem que era apenas o som da consciência pesada de uma região inteira que não suportava o desaparecimento dos meninos. Outros garantem que eram os próprios espíritos de Lucas e Luan, visitando o lugar em sonho enquanto os corpos cresciam em outro canto, protegidos por quem os resgatou do rio. Há ainda quem acredite que o amor é uma força tão grande que é capaz de deixar impressões no mundo, como se o desejo de reencontro ficasse gravado nas árvores, na água, no vento. O que você escolhe acreditar, no fundo, diz muito sobre como você enxerga o que está além do que os olhos veem. E, se essa história do Rancho da Esperança tocou alguma coisa aí dentro, talvez uma lembrança da sua própria família, talvez uma saudade de alguém que você ainda espera reencontrar, nessa vida ou em outra, escreve aqui nos comentários qual parte mais mexeu com você e que tipo de final você imagina para histórias assim. Suas palavras ajudam a manter viva essa fogueira de relatos que a gente acende em cada vídeo. Se conhecer alguém que gosta de mistérios com finais que aquecem o coração, manda este vídeo para essa pessoa, para ela também caminhar com a gente por essa estrada de terra até a porta que finalmente se abre. E, se esse reencontro entre o medo e a esperança te fez arrepiar, deixar o seu like é como acender uma luz na varanda da Zona Paranormal, para eu saber que você chegou em segurança, e que está pronto para voltar sempre que outra história bater à sua porta.